do Parlamento, que são representar, legislar e fiscalizar. Sobre o programa das jornadas, a partir da segunda legislatura da Assembleia Nacional, já foram realizadas 10 jornadas parlamentares em diferentes províncias de Angola, sendo as últimas que decorreram em março de 2022 na província do Bié. Eu repito, a partir da segunda legislatura da Assembleia Nacional, já foram realizadas 10 jornadas parlamentares em diferentes províncias de Angola, sendo as últimas as que decorreram em março de 2022 na província do Bié. Para as 11ª jornadas parlamentares a decorrerem em Malange, teremos um programa que conta com a chegada dos deputados e participantes a Malange no dia 3 de outubro, com uma recepção de briefing na sede do Secretariado Provincial da UNITA. No dia 4 de outubro, teremos os cumprimentos de cortesia dos líderes da Frente Patriótica, as autoridades locais da província e as entidades religiosas. No mesmo dia, vão ser realizadas visitas aos 14 municípios da província de Malange. No dia 5 de outubro, será a abertura oficial das jornadas parlamentares, cerimônia que será presidida pelo engenheiro Adalberto Coxa Júnior, presidente da UNITA e coordenador-geral da Frente Patriótica Unida. Os debates terão 3 painéis, sendo o primeiro sobre a democracia, com pré-eleições do coordenador e coordenador-geral adjunto da Frente Patriótica Unida. O segundo painel, sobre a cidadania, terá por preletores membros de organizações da sociedade civil, para no último painel, sobre desenvolvimento, termos preletores especialistas em questões econômicas. O primeiro painel Democracia vai ter 3 temas. O primeiro, análise sobre a democracia em Angola, aspectos positivos e negativos. Que desafios? Será preletor engenheiro Adalberto Coxa Júnior, presidente da UNITA. O segundo tema, o papel do deputado do grupo parlamentar da UNITA na consolidação do Estado Democrático de Direito. Que postura? Será preletor o Dr. Abel Palanga Chivukuvuko, coordenador-geral adjunto da Frente Patriótica Unida e coordenador do projeto político para já servir Angola. O terceiro tema, a realidade democrática na SADC e na CPLP. Lições para Angola. Será preletor o Dr. Marcolino Moco, antigo primeiro-ministro da República de Angola e também antigo secretário-geral executivo da CPLP. O segundo painel, sobre a cidadania, terá 2 temas principais. O primeiro, a institucionalização das autarquias locais, realidade de Cabo Verde. A Assembleia Nacional, com o cidadão e com as organizações da sociedade civil. Serão preletores o Dr. João Malavindel, da Omunga, e pela AJPD, o Dr. Serra Bango. O terceiro painel, desenvolvimento inclusivo. O primeiro tema, princípios e regras para a elaboração do Orçamento Geral do Estado e os mecanismos de fiscalização pela Assembleia Nacional. Será preletor o Dr. Carlos Rosado. O segundo tema, noções gerais sobre economia, contas públicas e indicadores macroeconômicos. Filomeno Vieira Lopes. Portanto, estes são os últimos 3 temas do painel Desenvolvimento Inclusivo. Portanto, o último ponto das jornadas vai ser
avaliação de desempenho do grupo parlamentar da UNITA, portanto, trabalhos internos, que vão ser na responsabilidade da direção do grupo parlamentar e assessoria do grupo parlamentar da UNITA. O encerramento está previsto para o dia 6 e o regresso no dia 7 de outubro. Sobre os participantes às 11ª Jornadas Parlamentares. As jornadas parlamentares são direcionadas principalmente para os deputados, mas contam igualmente no leque de participantes ex-deputados, convidados das 3 formações que compõem a Frente Patriótica Unida, membros da sociedade civil, acadêmicos, jornalistas, entidades religiosas e autoridades tradicionais. Sobre a organização. Tal como no passado, a organização das presentes jornadas parlamentares da UNITA, a organização enfrentou constrangimentos de ordem financeira, causados pela administração parlamentar, que durante vários meses não paga os subsídios devidos ao grupo parlamentar da UNITA. Também é importante informar que a organização conta com uma comissão organizadora, dirigida pela primeira vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, deputada Navita Angolo, e coadjuvada pelo segundo vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, deputado Américo Chivuco-Vuco. Excelências, estamos determinados a defender os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos angolanos, que dignamente representamos na Casa das Leis, pelo que na próxima sessão legislativa traremos com maior acutilância iniciativas que contribuam para o aprofundamento do Estado Democrático de Direito e a dignificação da vida e da pessoa humana. Por isso, o lema das 11ª Jornadas Parlamentares, Grupo Parlamentar da UNITA, pela democracia, cidadania e desenvolvimento inclusivo. Muito obrigado pela vossa atenção. Está aberto o momento de perguntas e respostas. Zero nome e ordem. Gostaríamos de saber até que ponto o grupo parlamentar da UNITA está a lutar para estancar esse problema, porque já se arrasta para, acredito eu, desde o ano passado, e esse problema nunca se resolve. E como é que a UNITA vai continuar a obedecer esse capricho do parlamento, assim podemos dizer? Obrigado. Muito bem. David Felipe, Novo Jornal. Queria dar um acréscimo à pergunta que fez o meu colega. Eu queria saber quanto é que o grupo parlamentar da UNITA recebe mensalmente esses subsídios. E outra questão que eu queria saber, o que é que o grupo parlamentar da UNITA espera com essas jornadas parlamentares? Como? O que é que o grupo parlamentar da UNITA espera com essas jornadas parlamentares? Ok. Resultados esperados. Gonçalves Vieira, Clube Capa. Sem querer desviar o foco da conferência de imprensa, que tanto é o anúncio da abertura das jornadas parlamentares, mas aproveito esta ocasião para pedir algum esclarecimento em torno de algumas informações que circularam recentemente, que dão conta de que alguns deputados do grupo parlamentar da UNITA teriam beneficiado de residências em Portugal, supostamente oferecidas pelo seu presidente, e neste grupo citam inclusive o nome do deputado Liberty Chiac. Que esclarecimentos podem... Tem um apartamento mais caro do grupo dos deputados. Exatamente. A outra questão é em torno ainda do processo de destituição.
na última conferência de imprensa anunciou que antes que o mês de setembro terminasse, faria uma comunicação anunciando passos seguintes que dariam entrada do processo na Assembleia. Como é que está o processo nesta altura? Muito bem. Faz favor. Não podia ser da abordagem, mas era só para saber a quanto da destituição do Presidente da República, se este problema está em carteira e vai dar certo ou não vai. Esta é a preocupação. Muito bem. Muito obrigado pelas questões que foram colocadas. Senhores jornalistas, vamos responder ou esclarecer na ordem das questões colocadas. A TV8 começa por procurar saber a problemática dos subsídios que são devidos ao grupo parlamentar. Nos termos da lei, os grupos parlamentares têm direito a uma subvenção mensal. E essa subvenção é proporcional ao resultado, tanto dos grupos parlamentares, ou melhor, a composição dos grupos parlamentares na Assembleia Nacional. Neste ano parlamentar, ou melhor, nesta sessão, nesta legislatura, o grupo parlamentar tem direito a uma subvenção de 22 milhões de kwanzas. São 22 milhões de kwanzas. Acontece que a subvenção não tem sido desbloqueada com regularidade. Nos termos da lei, a subvenção é mensal. Subvenção de funcionamento. Se nós recebêssemos a subvenção mensalmente, nos permitiria, com a devida antecedência, fazer a programação e também fazer as despesas ou a execução das despesas da forma como o grupo parlamentar pretende. Acontece que a irregularidade, que muitas das vezes já chegou a mais de 12 meses, aqui é importante dizer que já ficamos mais de um ano sem receber a subvenção, na legislatura passada. Esta irregularidade, que do nosso ponto de vista é politicamente motivada, cria embaraços na organização. As jornadas foram decididas, a sua realização foi decidida o ano passado. Nós já sabíamos a data, melhor, o período, pelo menos o período já se sabia. Faríamos na última semana de setembro ou primeira semana de outubro. Há 6 meses que nós decidimos as datas exatas, a província, toda a organização feita. Mas nós temos estado a receber de forma muito irregular. Portanto, este ano, aqui por uma questão de precisão, devo dizer que só 3 vezes é que tivemos acesso ao nosso subsídio. Portanto, isto cria embaraços na organização, na melhor, diria mesmo, na boa organização, que caracteriza o grupo parlamentar da UNITA. E aqui é importante também dizer aos senhores jornalistas, à opinião pública nacional, que vamos realizar as jornadas, porque fizemos um crédito, um financiamento. Solicitamos o financiamento ao banco. E nessas condições, sem essas condições, não teríamos conseguido. Portanto, é importante dizer isso. A Assembleia Nacional, nesse momento, deve quase 50 milhões ao grupo parlamentar da UNITA. Portanto, as jornadas contam com um orçamento de aproximadamente, não digo aproximadamente, não, rigorosamente 90 milhões de kwanzas. Portanto, há um déficit que nós cobrimos com financiamento, solicitamos ao banco. Só que o financiamento tem preço. Porque não é um empréstimo sem juros. Seria bom que fosse dado sem juros. E aqui também poder dizer que os juros são altos. Altíssimos. 28% de juros. Muito alto. Mas, primeiro que, aliás, coloca muito bem essa questão, o maior desafio que se coloca à Assembleia Nacional é a falta de autonomia financeira. Este é o problema, portanto, nem sequer esse problema é da exclusiva responsabilidade da Assembleia Nacional. Começa pelo governo. Aqui é importante esclarecer aos jornalistas que até o salário dos deputados é pago pelo governo, quando devia ser a administração parlamentar. Isso é escandaloso o que se passa em Angola. Não se pode aceitar isso. Esta é a nossa triste e vergonhosa realidade. Sim, sim.
A Assembleia simplesmente perdeu autonomia financeira. Isto é contrário à lei. Pronto, acho que já respondi à segunda questão. Quanto o grupo parlamentar recebe? São 22 milhões. São 22 milhões mensais. Os seus valores são dados. Muitas vezes recebemos o valor não completo. Só para ter uma ideia, nos meses de novembro, dezembro e janeiro, não recebemos os 22 milhões. Recebemos 15 milhões. Depois recebemos em fevereiro, valor completo. Voltamos a receber só mais em maio. E voltamos a receber mais no último mês. E esta irregularidade cria embaraços na organização. Não tem como. O que estamos a fazer é o que o senhor está a viver agora. É denunciar. Nós não nos calamos. Não nos calamos. E o que estamos a fazer é defender. Vamos trabalhar de forma muito séria para resgatar a autonomia financeira da Assembleia Nacional. A questão que se coloca é da autonomia da Assembleia Nacional. E aqui é importante dizer que todos os deputados são convidados, diria mesmo, são convocados a defender a lei, a Constituição e a lei. A Assembleia Nacional goza de autonomia financeira. Acontece que não a tem. Portanto, o governo viola de forma escandalosa a autonomia da Assembleia Nacional. Vamos convidar os seus deputados, de todos os grupos parlamentares, e representação do partido político, para que a Assembleia Nacional seja respeitada. Respeitar a Assembleia Nacional também respeitar o cidadão que escolheu o deputado da Assembleia Nacional, que escolheu os deputados da Assembleia Nacional. O que é que o grupo parlamentar espera com a realização destas jornadas parlamentares? Primeira questão, o conhecimento profundo da realidade política, social, econômica, até mesmo cultural, da província sede das jornadas parlamentares. Portanto, as jornadas vão ter lugar na província de Malange. Vamos visitar os 14 municípios. Portanto, o grupo parlamentar tem 2 deputados no Círculo Provincial de Malange, mas muitos de nós não conhecemos outros municípios da província de Malange. Então vai ser uma oportunidade para convivermos com as pessoas, interagir com as pessoas, ouvirmos de forma direta do cidadão, das entidades, sejam elas do Estado, religiosas ou tradicionais, aquilo que são as suas principais preocupações. E advogarmos em sede da Assembleia Nacional, aqui diria em especial, em sede do debate do Orçamento Geral do Estado, aquilo que é do interesse para a população de Malange. Portanto, este é o primeiro resultado esperado, o conhecimento profundo. Portanto, muitas das vezes, os relatórios de execução do Orçamento Geral do Estado dizem uma coisa, mas a realidade é completamente diferente. Portanto, vamos ter uma oportunidade para constatarmos a difícil realidade social e econômica que vive a população. O segundo resultado pretendido, obviamente, é buscarmos, na perspectiva da formação, portanto, como temos uma parte de capacitação técnica, é aprimorar conhecimentos, também aprimorar também métodos de trabalho, para que possamos ter melhor desempenho durante o próximo ano parlamentar, que começa a 15 de outubro. E, obviamente, o outro grande propósito é buscarmos subsídios que vão enriquecer as iniciativas político-legislativas. Muitas delas estão em carteira melhor, outras, com base no conhecimento da realidade, nós vamos tê-las como iniciativas. O grupo parlamentar, quando realiza jornadas parlamentares, procura conviver com as pessoas. Conviver. Reforçar a relação entre o deputado do grupo parlamentar da UNITA e o povo, o eleitor, o dono do poder, para consolidar a confiança, faz muito bem. É de extrema relevância para o nosso trabalho. Nós não podemos desempenhar cabalmente a nossa missão de representar, de fiscalizar
e legislar se nós estivermos distante da população. Portanto, a proximidade é um dos grandes propósitos destas jornadas parlamentares. A terceira questão sobre as famosas casas, os apartamentos, nós vimos, também ouvimos, também pelas redes sociais, alguma imprensa teria também feito referência a isso, supostos apartamentos atribuídos ao deputado Adriano Sapinhala, ao deputado Nolito Quique, à deputada Navita Ngolo e ao deputado Liberty Chiaga. Bem, nós vimos pelas redes sociais. Portanto, só mesmo no sonho, nos filmes. Mas atenção, senhor jornalista, de forma muito séria, aqui é importante dizer que a criação desta notícia, falsa, obviamente é falsa, os senhores sabem muito bem que é falso, visou atacar alguns dos deputados para desviar a atenção da sociedade. Simplesmente isso. Toda a gente. E o facto de dizerem naquela notícia que o apartamento mais caro, um T4, é do presidente do grupo parlamentar da UNITA, ficou claro que o presidente do grupo parlamentar, que tem, em nome dos deputados do grupo parlamentar, tem sido o porta-voz, ok, do processo de destituição, então devemos atacá-lo, devemos descredibilizá-lo. É tão simples como isso. A senhora a deputada Navita Ngolo é a primeira vice-presidente do grupo parlamentar. Depois temos o deputado Sapinhala, que também é secretário provincial da UNITA em Luanda. E no mês de agosto, o secretário provincial de Luanda realizou uma grande manifestação política. Pelos dados de alguns especialistas, aponta para mais de 1 milhão de pessoas que teriam participado. Isto é muita força. Portanto, era preciso atacar o líder da UNITA na província de Luanda. O mesmo é válido para o deputado Equique, que é o líder da juventude. Por quê? Porque a juventude foi a franja da sociedade que mais aderiu àquela grande manifestação. Portanto, a explicação está dada. Mas não é assim que se faz política, nós queremos deixar bem claro. Agora, nós desafiamos, obviamente, os autores a colocarem as provas. Até a minha mulher que está no AMO ligou para mim e passou, afinal temos uma casa, não tinha conhecimento. Mas quem tem casa, essas coisas é uma brincadeira de mau gosto. Mas a coisa é muito séria. Portanto, foi uma tentativa que encontraram para desviar a atenção da sociedade. Nem os próprios criadores da notícia acreditam naquilo. Sou jornalista, preciso dizer isso. Mas, como se diz, este é o problema que estamos com ele. É o que se diz na nossa gíria, né? Esta situação, por acaso, está a criar alarido no povo angolano, uma vez que agora os angolanos estão empenhados simplesmente e única vez só na UNITA. Agora, quando o partido que governa Angola, não é, vem com esta repercussão a mostrar imagens, até vozes de outras pessoas que se calhar têm mais provas, como é que fica? Como é que o senhor presidente acha que vai resolver esta situação, ou tribunalmente, ou de uma outra forma, ou vão ficar só calados? Por quê? Porque as imagens foram, e os que ouviram, alguns não vão ser desmentidos. A mentira tem pernas curtas. Pode madrugar, mas a verdade chega sempre primeiro. Felizmente, os angolanos sabem que é mentira. Os angolanos sabem que é mentira. Então, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com a dimensão, diria, moral e ética bastante baixa dos governantes desse país, que não olham para a governação com o exercício do poder como uma missão para realizar a pessoa humana, mas usam o poder para combater adversários políticos. É muito triste, é muito baixo. Agora, volto a reiterar aqui, senhor jornalista,
Nós não estamos preocupados com isso, porque os angolanos sabem que é mentira. Mentira. Apresentem provas. Tão simplesmente como isso. Por último, sobre a destituição. Nós queremos aqui também informar que no dia que terminarem as jornadas parlamentares, em sede do comunicado final das jornadas, vamos tornar pública a data da entrada do processo na Assembleia Nacional. A data está decidida. Está decidida, mas é importante aqui dizer que, tal como o processo começou, juntando o grupo dos deputados todos, uma sessão plenária, também faremos a mesma questão. O facto de termos adiado a data da entrada, por solicitação primeiro de alguns deputados que não estavam em Luanda, naquela altura, quando assinamos o documento, nós tínhamos 86 deputados em Luanda. 4 deputados estavam ausentes, 3 por razões de saúde e 1 em missão do grupo parlamentar. A pedido daqueles 4 deputados, nós adiamos a data de entrada do processo. E aceitamos e compreendemos. Porque, afinal de contas, os deputados representam o povo angolano. Quando um deputado faz um pedido, está a fazer isso em nome do povo que representa. Nós não podíamos desrespeitar aquele pedido. Acontece que também recebemos várias contribuições. Pessoas que solicitaram, aqui é importante dizer, que remeteram provas de vários acontecimentos, vários factos que, nos termos da Constituição e da lei, configuram violações gravíssimas praticadas pelo titular do Poder Executivo. Portanto, o dossiê está muito enriquecido, aqui é importante dizer isso, reflete a visão da cidadania, e agora que estamos em condições, já fechamos o dossiê, é importante voltar a apresentar aos deputados aquilo que nós produzimos efetivamente. Portanto, aqui é importante esclarecer isso. As questões que foram acrescidas, os deputados vão remeter à Assembleia Nacional, mas aquilo que não viram quando nós assinamos, não podia dar entrada sem que eles vissem. Achamos que já estão marcadas as jornadas parlamentares, vamos juntar todos os deputados em Malange, vão ter conhecimento da forma final da peça e vamos dar entrada. No dia do encerramento das jornadas parlamentares, vamos anunciar a data de entrada do processo. Portanto, aqui é importante esclarecer que dia 6 vai ser muito importante. Dia 6 de outubro. Vamos anunciar. Sr. Presidente, eu gostaria de insistir, temos duas questões. Seria assim, quanto aos atrasos salariais, acontece somente com o grupo parlamentar da UNITA ou com as demais bancadas? Atrasos dos subsídios da subvenção do funcionamento. Acontece só com o grupo parlamentar da UNITA ou com as demais bancadas? Não tenho conhecimento. Nós estamos a falar em nome do grupo parlamentar da UNITA. Não tenho conhecimento em relação aos grupos parlamentares. Acredito que se os outros grupos parlamentares tivessem os mesmos problemas, teriam tornado público essa situação. Sim, o Presidente diz serem falsas essas informações sobre casas, essas informações sobre as casas. Os seus analistas também sabem que isso é falso. Sim, a pergunta que segue é a seguinte: o que é que de concreto judicialmente está a ser feito para contrapor isto, uma vez que mancha a imagem das pessoas ligadas? Nós não vamos alimentar a estratégia do regime de distrair as pessoas. Não vamos alimentar. Tanta mentira já morreu. Já morreu. Portanto, alimentarmos, levantar outras coisas é legitimar a estratégia do regime. Nós não entramos nesse jogo. Estamos com o povo sabe que aqui não mora a corrupção. Portanto, o regime sabe que nunca seremos corruptíveis. Não nos deixamos corromper. Portanto, esta é uma convicção que os angolanos devem saber. Nós estamos aqui determinados a servir as pessoas de forma, diríamos assim, bastante desinteressada, sem olhar para a perspectiva material da nossa própria realização. O que nós queremos é que os angolanos sejam prósperos. Angola seja próspera, seja desenvolvida, tenha boa governação, Angola seja livre da pobreza, da miséria, da corrupção. É isso que nos move, é isso que nos comprometemos e que vamos fazer. Portanto, outra estratégia para distrair a população passa ao lado. Muito obrigado. Senhor Vice, quer escutar qualquer coisa? Está tudo.
O nome é? Que pega o documento, né?